O diretor esportivo do Internacional, D'Alessandro, revelou e deixou claro nas entrelinhas um desejo futuro de ser presidente do Internacional. Falou sobre o interesse da CBF no nome de Roger Machado para, quem sabe, ser o futuro técnico da seleção brasileira. Pediu Alan Patrick e Vitão também na seleção. Falou sobre propostas para titulares do Internacional e também os objetivos do Inter nos próximos jogos, e tem decisão na semana que vem na Libertadores. O diretor esportivo colorado falou sobre tudo isso e a gente repercute nesse conteúdo a partir de agora. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A gente vai falar muito da entrevista de D'Alessandro para o Luiz Carlos Reck hoje pela manhã na Rádio Grenal, em que tem muito conteúdo, um resumão do que falou o diretor esportivo do Inter, porque tem informações importantíssimas. Dali podendo ser presidente do Inter futuramente, Roger na seleção, ele abriu o jogo sobre o interesse da CBF no nome do Roger Machado e não descartou a possibilidade. Possibilidade também de titulares do Inter recebendo propostas e deixando o clube. Pediu o Alan Patrick na seleção. Cara, teve muito conteúdo legal nessa entrevista do D'Alessandro para o REC lá na Grenal e a gente vai repercutir aqui. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações por aqui para tu não perder nada. E claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Por esse link tu vai fazer o teu registro lá na plataforma da KTO, a melhor casa de apostas esportivas do país, é a minha e pode ser a sua também. Vai lá na KTO para brincar, tem as melhores odds e jogue com responsabilidade, já que o site é proibido para menores de 18 anos. Bom, gente, como eu disse anteriormente, o D'Alessandro, diretor esportivo, ídolo do Internacional, deu uma entrevista para o Luiz Carlos Reck hoje pela manhã, lá na Rádio Grenal, e cara, foi uma bela de uma entrevista do D'Alessandro, com muito conteúdo e muitas informações interessantes que foram reveladas pelo atual diretor esportivo do Internacional. Bom, nessa entrevista, o D'Alessandro falou, obviamente, sobre a repercussão do jogo contra o Maracanã, as dificuldades que o Inter teve nessa partida. Ele disse que ele sabe como a imprensa e a torcida lida com algumas situações, que o torcedor sempre quer que a sua equipe jogue bem e que essa expectativa também se cria por parte da imprensa, porque era um time de Série D e, obviamente, o Inter, respeitando, sem menosprezar esse time, tinha que fazer um jogo à altura daquilo que se esperava, mas ele deixou claro que jogo é jogado, são 11 contra 11, era o jogo da vida do Maracanã, que eles queriam aparecer, transmissão, tudo isso, mas que igual, o mais importante é passar, e o Inter criou uma vantagem para avançar de fase, independente de jogar bem ou mal, a equipe tinha que vencer. Tanto que ele disse, se o resultado é negativo, traz uma consequência muito maior para o restante da equipe. E aí o D'Alessandro, ele entra no tema do jogo importantíssimo e fundamental para a vida do Inter na temporada, que é a semana que vem contra o Atlético Nacional da Colômbia, lá em Medellín. Estarei lá na semana que vem, inclusive, trazendo muita informação para vocês aqui no canal. E ele disse que a estratégia para essa sequência de jogos, porque o Inter tem Corinthians pelo Brasileirão no sábado, Atlético Nacional na quinta lá na Colômbia, depois tem o Corinthians depois tem o Botafogo, pelo Brasileirão, depois já tem um jogo contra o Nacional de Montevidéu lá no Uruguai, que também é bem importante. Então é uma sequência de jogos bem importantes. Depois vai ter o Maracanã no jogo da volta da Copa do Brasil. E ele deixou claro que a estratégia é traçada internamente com o Roger, que o Roger escuta muito ele, D'Alessandro, e o departamento de futebol, o Mazuco, o vice de futebol Bisol, o presidente Barcelos, e que são 3 competições em pouco tempo. Ele disse que é claro que o jogo contra o Nacional, o Atlético Nacional lá em Medellín, é um jogo chave para a vida do Inter, que o futebol colombiano é de velocidade, de muita potência, velocidade e força, tanto que ele cita que o Carboneiro é esse tipo de jogador e é um colombiano que o Inter tem no elenco. Só que ele disse que o Atlético Nacional também é uma equipe que vai precisar ganhar do Inter jogando em casa, vai precisar fazer o fator casa, então o Inter vai ter que ser inteligente para tentar aproveitar essa questão também do Atlético Nacional, procurar o jogo para vencer. O D'Alessandro, ele foi questionado sobre as manifestações recentes, depois, aliás, do Grenal da final do Gauchão, e também depois desse Grenal, o último que terminou empatado,
no primeiro turno do Brasileirão, na quinta rodada, sobre o que o Guto Peixoto, diretor de futebol do Grêmio, falou em relação ao nome do D'Alessandro. Ele tinha dito, depois da final do Gauchão, porque o D'Alessandro tinha aparecido nos bastidores do Inter dizendo que tinha que pisar na cabeça do Grêmio, o Guto Peixoto vazou um vídeo, acabou vazando um vídeo do Guto Peixoto falando que o D'Alessandro apanharia no próximo Grenal. O Grenal seguinte, que foi o do empate 1-1. Depois ele disse que isso se limitava ao campo, que ele não se arrependia do que ele tinha falado, e o D'Alessandro foi questionado sobre isso. Ele disse que, ele até questiona, o REC diz, tu viu eu responder o Guto Peixoto? Porque futebol é assim, e ele deixou claro que só não é assim o futebol quando passa da linha do respeito, e me pareceu que ele sentiu que o Guto Peixoto passou da linha do respeito com ele. Ele disse que ele tem um assessor, que é o Guilherme Araújo, que trabalha há anos com ele, há 13 anos, e que também meio que ajuda dele quando ele precisa responder, quando tem que dar moral, como o D'Alessandro se referiu ao Guto Peixoto. Tanto que ele disse que se fosse por ele, ele teria feito a coisa errada e falado muitas vezes que ele não precisaria, e que ainda tem um assessor que cuida dessa parte para ele, e ele disse que isso não precisa dar uma resposta, não precisa ser dada uma resposta pelo D'Alessandro. Bom, o Roger também falou sobre... O D'Alessandro, perdão, também falou sobre sondagens e procuras por jogadores do Internacional. Ele destacou que até o momento o Inter não recebeu nada, tá? O Inter não recebeu nada oficialmente, mas que ele sabe que essas procuras devem acontecer, que o Inter tem jogadores valorizados, que tem jogadores cogitados na palavra do D'Alessandro, e que obviamente tem que olhar para dentro do clube para as questões financeiras. Tanto que ele disse, cara, a gente tem nossos problemas financeiros, mas a gente viu o balanço de outros clubes que tem problemas financeiros bem maiores e mais relevantes do que o do Inter aqui. Mas que ainda assim tem que ter consciência do orçamento do Internacional, que não dá para fazer loucura, tanto que o Inter trouxe 5 ou 6 jogadores a custo zero, segundo o D'Alessandro na última janela, que os grandes investimentos foram do Juninho e também a compra e a permanência do Bernabei, tanto que ele diz, cara, eu sei que clube se sustenta vendendo jogadores, tanto profissionais quanto da base, como foi, por exemplo, com o Gabriel Carvalho. Então o D'Alessandro deixou muito claro que sabe que a realidade do clube, como do Inter, é vender jogadores ali na frente. Então ele não descartou nenhuma venda e nenhuma saída no meio do ano. Um dos nomes que é sempre citado é o do Bernabei, que tem procuras do Betis e do Sevilha, e do Vitão. Inclusive ele fala sobre o Vitão, dizendo que o Vitão merecia estar na seleção brasileira e que o Vitão é atualmente o melhor zagueiro do país, segundo o D'Alessandro. Ele disse que surpreende a ele o Vitão e o Alan Patrick não estarem sendo convocados aí para a seleção brasileira com os últimos técnicos, dizendo que tem poucos meias parecidos com o Alan Patrick, que talvez o Everton Ribeiro seja o mais próximo do Alan Patrick, um meia cadenciado que pensa o jogo, faz correr a bola, nesse caso se referindo ao Alan, e ele disse que ele e o Vitão merecem essa convocação para a seleção brasileira. E falando em seleção, ele foi questionado sobre tudo aquilo que se falou. O Rodrigo Caetano, diretor da CBF, deu uma entrevista citando o Roger como um dos grandes técnicos do Brasil hoje, que está sendo olhado pela CBF. E o D'Alessandro, ele disse que sabe que o nome do Roger apareceu lá dentro da CBF e que a partir do momento que o nome aparece é porque está sendo cogitado e que eles estão de olho no técnico do Internacional. Mas ele deixou claro que ele fica feliz por isso, tá? Porque ele vem de um bom trabalho no Juventude, tanto que foi por isso que o Inter contrata ele, disse que o trabalho dele no Inter é muito bom, mas que ele ouviu do Roger que o Roger teria dito que hoje talvez ainda não esteja preparado. Eu acho que o D'Alessandro não queria falar isso, tá? Eu acho que escapou essa informação do D'Alessandro, tanto que ele diz, ó, ele vem de um bom trabalho no Juventude e por isso o Inter contrata ele. Mas ele também disse que hoje ainda não estava preparado, mas se tiver a oportunidade, bom, queremos ele mais aqui, não queremos que ele saia, mas sabemos que individualmente e pessoalmente para ele e qualquer treinador deve ser um objetivo e um sonho treinar a sua seleção, a seleção do seu país. E ele disse que por isso é importante sempre valorizar os treinadores daqui. E aí o D'Alessandro dá também uma outra resposta muito interessante, que eu acho que ele não estava preparado para receber, que foi uma pergunta muito perspicaz do REC, se o D'Alessandro tem um sonho de ser presidente do Internacional daqui a alguns anos. E o D'Alessandro disse, e ele não descartou a possibilidade de se tornar um dia presidente do Internacional, óbvio que a gente sabe que tem trâmites burocráticos, estar no conselho há alguns anos, enfim, tem tudo isso. Mas o D'Alessandro disse que ama muito o Inter e que o futuro a Deus pertence. E aí ele diz, quando fala de ser presidente do Inter, mexe um pouco com o meu sentimento, porque eu amo muito o Internacional. Deixando claro que sim,
é algo que em algum momento já passou ou passa na cabeça do D'Alessandro. Mas, repito, teriam muitos trâmites burocráticos, talvez não conseguisse ser realizados esses trâmites de estar no conselho há tantos anos, enfim, para poder ser presidente. Talvez para que ele pudesse concorrer teria que ter alguma mudança no estatuto, enfim, do clube. Mas deixa claro que é sim um sonho do D'Alessandro um dia ser presidente do Internacional. O que tu acha disso? Seria uma boa? Deixa tua opinião aqui nos comentários e não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações pra tu não perder nada por aqui. Eu volto à noite com mais conteúdo aqui no canal, então ativa o sininho das notificações, tá? Beijão, um abraço e até a próxima!